A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, possível de se aprender com as políticas públicas brasileiras voltadas para a família, vou dizer, é que, por exemplo, eu citei aqui From Wash nos outros programas para falar da resiliência familiar, né? Alguns devem lembrar das estruturas da resiliência familiar, dos processos de resiliência familiar, de exemplos de como fazer uma intervenção familiar e tal, que são os conhecimentos mais atuais e avançados a respeito do funcionamento familiar, da psicologia da família, né? Então, veja só, uma coisa que me marcou também na experiência de estar no curso lá na Universidade de Coimbra é que, como eu disse, a aula inaugural do curso foi com ela. E ali, na minha limitada condição de entender o inglês, estava eu ouvindo a palestra, a aula dela e tudo mais, com uma colega que viveu na Irlanda, também uma brasileira daqui de Pernambuco, e ela ajudava a entender alguma coisa que me faltava, mas por ler as coisas da From Wash eu já entendia, facilitava o que ela estava querendo trazer como mensagem, de tudo sobre resiliência familiar, desenvolvimento e superação de desafios familiares nas fases do desenvolvimento e tudo mais. As conclusões dela, né, o que nós entendemos, depois eu conversei com essa minha colega, vai que eu entendi mal aí, ainda mal o inglês, então eu estou equivocado. Olha, o que me marcou foi o seguinte: as propostas mais atuais, tanto dela como também em outro simpósio, que tinham pessoas da Noruega falando como funcionam as coisas lá, e os portugueses admiram os nórdicos, né, que lá funcionam bem. Na Suécia também funcionam bem as políticas, dão atenção lá para país menor. Tinha gente da Noruega, também da Irlanda, e acho que da Suécia ou Finlândia, bom, é Holanda, e de Portugal. E aí, quais são as conclusões desses exemplos todos e do que eles diziam para como, né, abordagem familiar? O que hoje, lá nos Estados Unidos, se esforça para resolver, para colocar em prática, para fazer acontecer, e eles tentam desenvolver, fazem pesquisas e tem trabalhos promissores que eles valorizam muito, divulgam, são as últimas coisas mais avançadas nessa área de desenvolvimento. Valdizan, pasme, são maneiras de atuar, ações previstas nas nossas leis, e na lógica como funcionam os nossos serviços. Dali o que eu tirei como lição e compartilhei com a colega já na altura e disse: se nós simplesmente dominássemos o inglês a ponto de entender melhor as informações que circulam no mundo inteiro, porque a linguagem da ciência é o inglês, então tem que se apropriar, não só posso os americanos, que nem eles têm lá uma língua oficial, lá o inglês não é língua oficial nem nos Estados Unidos, é de outros lugares, lá não, mas eles usam muito o inglês, então se nós também usássemos muito, nós iríamos entender o que eles estão querendo fazer melhor, teríamos esse entendimento, perceberíamos que o que nós fazemos é muito mais avançado, até já previsto em lei, e eles poderiam saber o que nós fazemos, entendeu? Porque o americano chega aqui, ele não sabe nada, nem o brasileiro sabe, já está discutindo isso agora, né, como é que funciona, imagina o americano, ele chega aqui achando que tudo aqui é meio Manaus e Rio de Janeiro no território nacional inteiro, ele só acha isso. Aí, para ele entender como funciona a dinâmica da educação brasileira, da política e tudo mais, ele fica aqui 40 anos, vai embora e continua sem entender nada, entendeu? Assim, mas se eles soubessem, se nós falássemos inglês, escrevêssemos em inglês, publicássemos em inglês os nossos trabalhos, o mundo saberia o quanto nós já avançamos naquilo que eles estão tentando descobrir como resolver. Porque nós não entendemos é de inglês e matemática, aí a gente não sabe estatística, não faz bons estudos para provar o que a gente faz, então a gente não alcança as revistas internacionais que eles vão descobrir o que a gente faz. Mas eu percebia pelas conclusões, principalmente da From Wash, que as ações, as medidas que elas sugerem que seriam mais eficazes hoje para uma abordagem familiar mais avançada, e todas as escolas que já existiram de terapia familiar sistêmica e tudo mais, estão totalmente coerentes com as políticas. Tudo que está armado na política brasileira para acontecer promoveria a ação das coisas mais avançadas que existem no mundo de como realmente atender as cidades das famílias. Assim, é incrível que vivemos assim num vácuo, né, de conhecimento por uma falta de comunicação, às vezes. Apenas isso, e de entendimento de nós mesmos. Se nós estudássemos a nós mesmos, saberíamos muito mais, e teríamos muito mais o que ensinar,
porque para eles lá, que eles estão tentando descobrir soluções para uma população específica, que às vezes são, como eu comentei aqui, né, alguns desafios nas sociedades desenvolvidas, são imigrantes, né, são pessoas mais pobres, são exceções à regra. Então eles criam programas fantásticos, maravilhosos, provados em ciência que funcionam. Mas nós é que lidamos com um volume muito maior de tudo isso e temos essa experiência de como viver sob grande pressão, tanto as famílias como os profissionais que atendem as famílias. E aí o problema é que a nossa referência teórica é desses países onde eles não sabem como funciona, como teria que funcionar aqui. Então veja como é difícil para a política pública também funcionar adequadamente, que a maioria dos profissionais são formados em universidades das melhores, porque são eles que passam nos concursos, são as públicas, que vieram de classes sociais completamente diferentes da população que eles vão atender, e eles acessam conhecimentos que vieram de outros países que não estão preparados para atender a nossa realidade. Vê onde está também um entrave. Não adianta, a corrupção, a falta de dinheiro, a gente é pobre, a gente é isso. Não, olha, culpa do governo que não oferece, que não coloca em prática. Gente, tem muito mais coisa envolvida por trás disso, que inclui o meu acesso, o meu esforço em dominar o inglês, aprender matemática, fazer estatística direito e provar as coisas como tem que funcionar, ou minimamente saber a lei do meu próprio país.